Olá, amigos, sejam bem-vindos ao estudo do livro Voltei, aqui pela TV A Caminho da Luz, comigo, André Luiz Querini Vilar. É um livro que tenho aprendido muito, tanto nas vezes anteriores que eu li, quanto no presente momento para preparar os estudos que venho apresentando vídeo após vídeo. Nós estamos ainda no capítulo 1, são muitas observações valiosas de irmão Jacó, que é o pseudônimo de Frederico Figner, e nós estamos vendo também o drama que ele está passando no mundo espiritual. Compreendendo que no mundo espiritual existem as leis que regem aquela região, nem tudo que queremos ocorrerá no nosso momento, e aquilo tudo foi gerando nele muito aprendizado. E ele foi, através do nosso querido Chico Xavier, mandando estas informações até para que nós, os espíritas da atualidade, ao desencarnarmos, nós já estejamos com o nosso psicológico, com o nosso espiritual preparado para esta realidade. Quem está me assistindo pela primeira vez, continue vendo o vídeo e depois você vai na playlist do Estudo Voltei e aí você acompanha desde o prefácio do próprio irmão Jacó. É importante estudarmos na sequência porque um item está ligado ao outro. E outro ponto interessante, este projeto pela TV, ele não tem um tempo delineado. Como cada item se apresenta com um tamanho, há vídeos maiores e há vídeos menores, conforme o tamanho do texto que o Espírito Amigo deixou em relação àquele item. Hoje, por exemplo, nós vamos começar primeiras visitas. Então, nós vamos agora ver as primeiras visitas que ele realizou quando acordou, quando tomou conhecimento e consciência de que estava no mundo espiritual. As primeiras visitas que efetuei junto aos núcleos doutrinários verificaram-se justamente no Rio. Minha atual situação, contudo, era muitíssimo diferente. Quando no corpo, identificava somente reduzida região de trabalho, acompanhado de amigos que me conduziam solícitos. Reparava agora um mundo novo, de aspecto intraduzível. O que me chama a atenção no livro Voltei é que ele foi espírita. André Luiz, por exemplo, não foi espírita. Emmanuel foi o Padre Amaro, no início da mediunidade do Chico. Humberto de Campos foi um literário, foi um homem da escrita, da Academia Brasileira de Letras. Dr. Bezerra também foi espírita. Mas aqui nós percebemos que o irmão Jacó, ele fala muito particular ao nosso coração. Eu não digo que este livro não tenha serventia para um católico, para um protestante, para um ateu, para um muçulmano, para um judeu, para um árabe. Todo livro há serventia. Todo livro podemos retirar uma frase, um pensamento. Mas este livro eu vejo que ele tem mais especificação para o próprio espírita. Ele fala do íntimo do seu coração para o íntimo do nosso coração. Então ele diz que as primeiras visitas doutrinárias que ele fez a núcleos espíritas se verificou na cidade que ele estava erradicado, que era no Rio de Janeiro. E lá ele teve a oportunidade de perceber o que ele não percebia quando estava encarnado. Ele percebeu que espiritualmente, não apenas no centro espírita, o bem de modo geral, como o mal de modo geral, eles têm proporções muito maiores do que a que nós temos
quando encarnados. Eu me lembro de uma história narrada por Ramiro Gama, contido no livro Lindos Casos de Chico Xavier. Ele diz que durante 2, 3 anos, Chico Xavier abria o centro espírita, lia, fazia prece, lia uma página do Evangelho, comentava o Evangelho e recebia uma mensagem psicográfica. E lia esta mensagem, tudo em voz alta. Só que durante 2, 3 anos, não tinha uma pessoa sequer no salão do Centro Espírita Luiz Gonzaga. E aquilo foi incomodando o Chico. Tudo bem, era início de um século, muitas perseguições, uma cidade pequena, no caso, naquela altura Pedro Leopoldo, muito preconceito, desconhecimento, e isso levou a este movimento destes anos sem ter público. E um dia, o Chico falou para Emmanuel: Emmanuel, eu não vou mais abrir o centro nesse dia de sessão pública, porque olha, fazem 2, 3 anos que todo dia na semana eu abro, faço a mesma atividade, não vem uma pessoa. Emmanuel simplesmente diz para o Chico: Chico, vem a semana que vem novamente, normal, e nós vamos abrir a sua visão espiritual para que você possa ter uma pequena ideia de como é que é o centro no mundo espiritual. O Chico não ficou muito feliz, mas foi um pedido do seu benfeitor, do seu guia espiritual, e ele atendeu solícito. Ele atendeu prontamente. Passou a semana, ele retornou, e aí ele começou todo aquele ritual, prece, leitura do Evangelho, comentário, e quando ele estava na prece final, Emmanuel permitiu que ele tivesse uma pequena visão a respeito do que estava ao derredor daquela casa. E ele percebeu que havia aproximadamente 5.000 espíritos sendo beneficiados, espíritos sofredores, maltrapilhos, espíritos com problemas a nível mental, a nível físico, espiritual, seu perispírito deformado. E ali eles acompanhavam a prece, acompanhavam o Evangelho, acompanhavam o comentário, e eram dardos enviados em forma de luz e de amor. Fisicamente não tinha ninguém. E olha que sem ter ninguém durante 2, 3 anos. Não foi uma sessão, não foram 2 ou 3 sessões. Foram 2 a 3 anos neste sentido. E aí ele pôde ver que realmente, Chico Xavier no caso, que realmente o âmbito espiritual tem proporções muito maiores do que o âmbito material. Isso nosso querido Dr. Adroaldo Modesto Gil, benfeitor do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, aqui em Itapira, sempre nos fala com muita reverência. E aqui Frederico Figner pôde também ter esta ideia de como é que é o mundo espiritual, as casas espíritas no mundo espiritual. Continua. As casas espiritistas, em função de estudo e socorro, eram verdadeiras colmeias de entidades desencarnadas, algumas em serviço de benemerência evangélica, outras, e em número imenso, vinham à cata de alívio e esclarecimento, a lembrar-nos multidões de acidentados às portas dos hospitais de emergência. Então, bacana esta outra informação instrutiva, esta outra informação dele. Ele diz que no mundo espiritual, as casas espíritas não fazem tudo da mesma forma. Cada casa espírita está ligada a um benfeitor espiritual. Quando a casa espírita é séria, quando a casa espírita segue os exemplos de Jesus, porque casa espírita que o médium quer ser mais do que o outro, que abriga na diretoria para ver quem vai ser o presidente, que abriga para ver quem é a pessoa principal. Espírito sério, ele não se liga a centros que não são sérios. Há pessoas que não são idôneas, não ligam a pessoas que querem cargo apenas. Então aqui nós estamos falando de um grupo de casas espíritas sérias,
Se são grandes ou se são pequenas, não importa, mas que são simples, objetivas, levam a sua atividade com muita fidelidade aos ensinos de Allan Kardec, procuram perante aquela comunidade levar um pouco de paz, de luz, de refrigério para o corpo e para a alma. E ele percebeu que cada casa espírita tinha uma finalidade, tinha um compromisso. Havia casas espíritas mais especializadas no tratamento de enfermos. Enfermos do corpo perispiritual, enfermos da alma, enfermos da mente. Havia centros espíritas especializados, como há, na desobsessão, no acolhimento desses nossos irmãos, já para ser colocado próximo de um médium, para que ele possa gradativamente ir tendo a sua lucidez. Há casas espíritas que têm a especialidade de dar o alimento material e o alimento espiritual, outras informações. Então nós percebemos que cada casa espírita, ela tem uma qualificação. Há casas que têm mais de uma. Tem umas que têm a cura e a desobsessão, há algumas que têm o estudo mais atividade social. Então, uma casa espírita, ela não é igual a outra. Cada casa tem a cara do seu dirigente, dos seus companheiros físicos e espirituais. Então, quando eu entro numa casa, uma não é igual a outra. Por isso que nós falamos também da afinidade. Às vezes eu tenho uma casa espírita, na rua de casa não me sinto bem ali. Aí eu tenho uma outra casa espírita do outro lado da cidade, bem mais longe, tenho que pegar carro, tenho que depender de carona, tenho que ir de ônibus. Do outro lado da cidade, mas é ali que eu sinto bem. E às vezes no da porta de casa eu não me sinto bem. Então, casa espírita também é afinidade. A maioria dos grupos espíritas estão ligados pelo passado, tendo hoje a oportunidade de se reencontrarem e edificarem um trabalho na seara do bem. Não é simples. Um trabalho espírita, ele exige estudo, ele exige renúncia, ele exige comprometimento, ele exige compromisso perante a própria consciência, perante o meio em que está. Então, esta informação que ele deixou para nós, muitas vezes deixamos desapercebido. E notamos também que esta informação caminha com André Luiz, conforme está no livro Nos Domínios da Mediunidade. Lá, Aulus dá uma verdadeira aula de mediunidade, no livro todo, e ele fala, por exemplo, lá de um centro que era específico, especializado na desobsessão, outro no passe mais a psicografia e tinha preleção. Então nós vamos aprendendo a cada dia com estas obras sérias e que muito engrandece o nosso conhecimento. Continua o Espírito Amigo. O volume das obrigações agigantou-se aos meus olhos. Compreendi, então, de quanta abnegação temos necessidade, a fim de perseverarmos no bem, até ao fim da luta, segundo os ensinamentos de Jesus. Aqui é um outro ponto que eu gosto muito de referenciar e de reafirmar no momento que eu faço essa leitura. Centro espírita, espiritismo, trabalhador espírita, igual aqui na nossa casa, no Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, nós não temos voluntariado. Ah, André, vocês têm o quê? Trabalhadores. Ah, são remunerados? Não, são trabalhadores de boa vontade, gratuitamente, doamos o nosso tempo, doamos a nossa energia, lembrando que dentro do espiritismo não há salário, não há emprego, não há vínculo profissional, tudo que fazemos lá é voltado perante a caridade. E é interessante que quando nós damos esta explicação, muitas pessoas perguntam assim, André, mas qual que é a diferença do voluntário para o trabalhador? O voluntário, nós temos aquela conotação, é voluntário. Então ele vai quando ele pode, ele vai na hora que ele pode, ele sai quando precisa. Por quê? Porque ele é um voluntário.
ele se voluntariou para ali estar. Não tem aquele compromisso firme, fixo. Na casa, nós temos trabalhadores. Então as pessoas chegam, muitas pela porta da dificuldade, problema obsessivo, mediunidade, perda de um ente amado, curiosidade. Cada um chega de uma forma na casa espírita. Entra pela via natural, começa a ouvir o evangelho, começa a tomar o passe, e aquilo vai despertando na pessoa uma nova realidade. Aí é convidada para um grupo de estudo. Começa a estudar o Espiritismo, vê a sua fundação, vê os ensinos de Allan Kardec, começa a compreender minimamente onde está, já que a maioria dos que vêm são de berços de outras religiões, então é muito importante que a pessoa compreenda o que é o Espiritismo, para não fazer uma confusão perante si mesma, ou perante si mesmo. Então eu percebo que este trabalho, ele tem gerado muitos frutos. Na pandemia, por exemplo, principalmente em 2020, quando estávamos sem vacinas, quando estávamos os governos tentando no mundo todo achar uma solução eficaz para lidar com o vírus, tivemos acertos, tivemos erros, tivemos coisas boas, coisas menos boas. Neste momento crítico da pandemia, em que eu não vou precisar números estatísticos porque eu não possuo, mas que muitas casas espíritas fecharam, se tornaram online as suas atividades. Aqui no CEPAC, por exemplo, o que nós paramos? Nós paramos a sessão pública, que tínhamos às quartas e aos domingos, e o estudo também se tornou online. E nós mantivemos a comida fraterna, e no auge da pandemia, nós entregávamos comida de segunda a sábado, e depois em 2021, desde o seu começo até o presente momento, entregamos terça, quinta e aos sábados. Então nós percebemos que mantivemos o grupo unido, mantivemos a desobsessão, não paramos o mediúnico dia nenhum, voltamos em 2021 às sessões públicas com responsabilidade, conforme tudo o que era pedido, passamos a fazer o Evangelho no Lar todos os dias, aqui pelo YouTube da TV A Caminho da Luz, tendo um alcance gigantesco, com um canal pequeno igual ao nosso, e com tantas pessoas fazendo vídeos ao vivo. Então nós percebemos como é que nós conseguimos esta união, como é que nós conseguimos manter firmes, já que a maioria das casas já passaram 2 anos da pandemia. Tem casas espíritas que até agora não abriram e muitas não sabem se abrirão. Então como é que nós mantivemos esta hegemonia, este pensamento? Foi pela conscientização. Não dizíamos, vai para o centro porque lá nós estamos imunes, nós temos fé, os bons espíritos vão nos proteger. Nunca dissemos isto. Mesmo porque nós temos que ter o cuidado. E neste período que nós estávamos no centro, com tudo que era pedido, máscara, distanciamento, álcool em gel, tudo aquilo que foi pedido, trabalhamos maravilhosamente bem. E o número de pessoas vindo no centro pegar comida apenas aumentando. Então nós percebemos que precisamos sim ter responsabilidade. Precisamos ter amor? Sim. Precisamos ter carinho no trabalho? Sim. Mas também precisamos ter comprometimento, disciplina, responsabilidade, porque não é brincadeira nós estarmos à frente de uma atividade e não termos esta visão que o Espírito Amigo nos convida no dia de hoje. Continua irmão Jacó. Minha primeira impressão foi negativa. No fundo, cheguei a admitir por alguns instantes a incapacidade da colaboração humana ante a imensidão do serviço. Todavia, a palavra de companheiros experientes reergueu-me o bom ânimo, que nós percebemos que ele chegou numa fase um tanto quanto triste, porque ele percebeu que era muito diferente a realidade física para a realidade espiritual.
Quem está habituado com as obras de André Luiz vai observar que esta disciplina no mundo espiritual, todas as obras de André Luiz nós vemos como os benfeitores são sérios, cautelosos, prudentes, há momentos para o trabalho, há momentos para a conversação, há momentos para a descontração. Então nós percebemos que ele ficou um tanto quanto assustado, porque ele estava acostumado com o nosso jeitão de encarnado. Faz as coisas pela metade, quando dá termina, quando não dá não termina, não tem aquele comprometimento com a casa, com a causa. Muitas vezes vamos por sentir-nos obrigados a ir. E ele percebeu que no mundo espiritual, o trabalho era gigantesco. E como nem todos os encarnados estavam ali sérios, sobrecarregavam aqueles que estavam sérios. Então, às vezes, na casa espírita tem 20 tarefeiros, mas a espiritualidade pode contar com 10. Os outros 10 nunca podem, tudo é difícil, reclamam, estão desanimados, não sabem gerenciar os problemas, têm dificuldades de toda ordem, problema aparece aqui e acolá. Então ele começou a perceber como era diferente a realidade espiritual. Não da matéria propriamente dita, mas na mentalidade. E eu também creio que a nossa mentalidade só não está melhor, nós os tarefeiros espíritas, porque falta esta instrução por parte das lideranças das casas espíritas. Pegar esse tipo de livro e estudar na casa espírita. Um livro como Voltei está caindo no esquecimento. Os livros da mediunidade de Chico Xavier estão caindo no esquecimento. Nós temos que tomar muito cuidado, porque eu respeito todas as obras que estão sendo publicadas. Obras boas, que contribuem, que ensinam. Mas médium como Chico Xavier foi um só. E aqui nós vemos alertas que há muito tempo nós, os espíritas, não estamos dando o devido valor. Então é muito bom nós relembrarmos, nós vermos a angústia do espírito também, seja por ver que a realidade é outra, seja por ver o pouco empenho de muitos companheiros que teriam a oportunidade de ter um belo trabalho à sua frente. Então isso gerava nele esta angústia, esta impressão negativa. Continua. Sementes minúsculas produzem toneladas de grãos que abastecem o mundo. Assim também, os germes da boa vontade improvisam atividades heróicas na edificação humana. Toda pessoa que se volta para as atividades do bem se torna muito importante para aquele trabalho. Toda pessoa que pega o seu sentimento, o seu coração e trabalha procurando levar consolo, amparo, assistência fraterna, informação, esclarecimento, pega a sua energia e transforma em atitudes do bem, isso tem o seu valor. Por mais que pensemos que há atividades mais importantes e menos importantes, quando nós falamos no bem, toda atividade é importante. Ainda pelo nosso orgulho, queremos sempre aquelas atividades de maior destaque, de maior fama, que vai me dar mais nome, mas isso não quer dizer que aquela atividade que tem menos importância, menos nome e menos reconhecimento, que não tem o seu devido valor. Há muito tempo, o Dr. Adroaldo, benfeitor do CEPAC, disse, olha, quando estão na sopa fraterna aos sábados aqui na casa, quando estão na sopa, tanto aquele que é o dia de limpar o banheiro, quanto aquele que é o dia de fazer a sopa fraterna, quando fazem com amor, o salário é o mesmo. O salário é o mesmo, porque todos estão ali voltados para o quê? Para o bem, para o trabalho, para a ajuda fraterna. Então, quando você volta o seu coração, ele se une e se torna um feixe de varas. Então, por menor que seja a ação no bem, quando feita com caridade, com amor e com fraternidade, gera um bem imenso.
E conclui irmão Jacó este item dizendo: essa conclusão tranquilizou-me e tive a alegria de fazer-me notado em vários centros da doutrina, valendo-me da cooperação de alguns médiuns que me interpretaram a personalidade. As oportunidades, porém, não me ofereciam recursos a noticiário mais completo. Comecei a guerrear meu individualismo gritante e, examinando a respeitabilidade dos interesses alheios, não me senti suficientemente encorajado a interferências que redundassem no prejuízo do bem geral. Então ele encontrou algumas casas espíritas que lhe deram a oportunidade da sua manifestação, médiuns que interpretaram o seu pensamento, mergulharam nesta atmosfera entre plano físico e plano espiritual, mas ele notou, por exemplo, que ele não tinha oportunidade de falar a respeito dos noticiários que ele gostaria de transmitir. Ele não pôde dar informações do que ele estava presenciando e vendo. Então ele começou a ver que aqui, quando estamos encarnados, nós agimos muito em função do nosso bem-estar. Então fazemos atividades conforme o que vai ser melhor para nós, nem sempre damos o devido ouvido aos conselhos e sugestões da espiritualidade. Então nós vamos fazendo mais a nossa moda do que propriamente a moda da espiritualidade. E aqui nós percebemos que ele no mundo espiritual já é informado. Olha, aqui não caminha com a cabeça de um dirigente. É um grupo de pessoas, sempre com um à frente, evidentemente, que tomam decisões sábias pensando no coletivo. E aí ele começou a ver que maravilha esta realidade espiritual, porque o mundo espiritual não gira em torno dele. E aí começou todo um processo, como veremos no próximo vídeo, destas informações que foram chegando até ele. Então é um estudo que tem me informado muito, espero que tenha informado, gerado informações para todos que estão me acompanhando. Nós vamos ficando por aqui, mas antes eu peço a sua ajuda aqui no canal da TV Caminho da Luz. Deixe o seu gostei, o joinha, que ele é muito importante para o canal. Deixe o seu comentário no vídeo, também importante no canal. Compartilhe, somente compartilhando, novas pessoas chegarão até o nosso estudo. E se inscreva no nosso canal. É a oportunidade que você tem de nos ajudar. O nosso canal, ele é monetizado. Todas essas interações ajudam as atividades do CEPAC. Por isso que carinhosamente em nossos vídeos nós temos feito este pedido. E eu também lembro que o compartilhamento ele é importante porque o YouTube tem muito material espírita, tem muitos canais espíritas e nem todos sabem chegar até a TV Caminho da Luz. E você pode ser um veículo para que isso ocorra. Eu desejo a todos uma continuidade de dia de muita paz, de muita luz e até o nosso próximo vídeo.